Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe. Verdão conquista pela 20ª vez o título do Campeonato Paulista. E Abel Ferreira se torna o técnico com mais títulos na história do Verdão. Vamos acompanhar aí a análise dos comentaristas sobre essa conquista do Palmeiras. Começando pelo Palmeiras, que venceu de novo o Novo Horizontino e conquistou mais um título paulista, mais um desse cara aí, o Abel, hein? Mais uma final, mais um título. Ano passado tinha perdido e agora levanta a taça. Com uma formação que muita gente aqui já queria no jogo anterior. Opa, hoje teve Arias, mas hoje teve Arias com o Maurício, que é interessante. O Alan que ficou no banco, entrou depois. Tem muita coisa para a gente debater, da importância, até da relevância desse título. A gente fala muito das questões estaduais, mas o Palmeiras vem de um ano aí que tinha passado em branco, sem títulos, e a gente vai tentar entender o que isso representa aí, o 27º título paulista da história do Palmeiras. Jean Oddi, para quem tinha passado um ano em branco, sei que o Paulista é a menor das taças para um Palmeiras que é favorito em Brasileiro, em Libertadores e tudo, mas o que nesse momento representa esse título para o Palmeiras e para esse cara que a gente viu aí tanto no detalhe das imagens, o Abel Ferreira? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Bom, primeiro, numa época em que narrativas são tão importantes, né, para você criar teorias ali, para você... Eu acho que a conquista de um título já acaba, de uma vez por todas, com essa história de, está há tanto tempo sem ganhar um título, não ganhou nada, né? Eu acho que a conquista do campeonato estadual, evidentemente, uma conquista menor do que as outras nas quais a gente imagina que o Palmeiras vai estar envolvido, ela já acaba com isso tudo, né? Ela já acaba com esse discurso de que não ganhou nada ou de que não ganha nada há tanto tempo. Eu acho que as avaliações sobre trabalhos, elas têm que ser feitas olhando para outras coisas e não só para se ganhou ou se não ganhou título, né? A gente está falando de um Palmeiras que foi vice-campeão da Libertadores, que foi vice-campeão brasileiro, que nestes dois campeonatos ficou atrás do único elenco melhor que o seu no Brasil, então não me parece que tenha sido uma temporada tão terrível a do ano passado, mas a conquista de títulos evidentemente ajudam a desmontar essas narrativas e mais do que tudo, acho que ajuda do outro lado os profissionais se valorizarem e usarem esses títulos. Aí eu sempre digo, né, existem títulos que você somando acaba transformando-os num negócio maior e hoje eu acho que a gente precisa registrar isso aqui. Porque hoje o Abel Ferreira se torna isoladamente o técnico mais vencedor da história do Palmeiras e o Gustavo Gomes se torna isoladamente o jogador mais vencedor da história do Palmeiras. Num futebol onde 5 dias são suficientes para você transformar euforia em pressão, elogios em xingamentos, eu acho que são feitos muito importantes que precisam ser registrados, são feitos muito grandes. Você está falando de um clube centenário, de um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro e sul-americano, e estes caras se tornarem os maiores vencedores nas suas funções, eu acho que tem um peso muito grande. Claro que eu já considerava o Abel, por exemplo, o maior vencedor dos técnicos do Palmeiras, pelo tamanho dos títulos, mas para quem usa o critério de números, apenas de números, de quantidade de conquistas, o título estadual de hoje acho que coloca um ponto final em qualquer discussão a esse respeito. E foi um campeonato em que eu acho que o Palmeiras jogou bem, dentro daquilo que pode se esperar num campeonato estadual, jogado de maneira mesclada com o campeonato brasileiro. Então, eu acho que, de maneira geral, se a gente for olhar o nível das atuações e até comparando com o que tem jogado os grandes times no futebol brasileiro, eu acho que o Palmeiras faz um bom começo de temporada e esse título ratifica esse bom começo de temporada. É interessante, né, Birner? Porque, claro, além do título, a gente sabe que o título é importante. Eu concordo contigo super com a história da Taça de Gelo, mas a gente sabe que para o momento era importante conquistar e um time como o Palmeiras não tem jeito. Ele ganhou hoje, não vai ser isso que vai salvar o final do ano se as coisas não forem bem. Mas para o hoje ele precisava, porque perder mais um título paulista aí é a questão da tal da obrigação, né, para um time que tem o investimento que o Palmeiras tem. Mas aí eu te pergunto, a gente tem um título hoje do Palmeiras, mas foi um campeonato paulista que começou a dar um norte para o que vai ser o ano do Palmeiras. E quando eu digo norte, estou falando jogadores que estão voltando como Evangelista, jogadores que estão chegando como Arias, e o Abel fazendo alguns ajustes também foi importante para isso. Também tem esse título de você conseguir ir acertando o clube e já vislumbrar um pouquinho ali na frente, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, aos fãs do esporte. Eu não falei da Taça de Gelo hoje, hein? Não, mas ela está na sua cabeça. Mas pensou. Ela está na sua pensei, cabeça. sabe por quê? Porque eu acho que o Palmeiras... É importante que o Birner entende que o Campeonato Paulista é uma taça de gelo, seja para A, B, C, ou D, F, G, H, seja quem for. Para qualquer time. Não, eu não pensei nisso, porque o Palmeiras está tratando o Campeonato Estadual
da maneira que o campeonato estadual deve ser tratado. O Palmeiras quis ganhar o campeonato, o Palmeiras não fez sacrifícios, não abriu mão de competições, não abriu mão de jogo de campeonato brasileiro. O Palmeiras usou parte do campeonato na fase inicial como preparação para essa reta final e também para o campeonato brasileiro. O Palmeiras comemora porque é bom ganhar. Obviamente é muito melhor ganhar do que perder. E o Palmeiras sabe que esse campeonato não serve de parâmetro para o seu torcedor ficar ou não satisfeito no final da temporada. Ou seja, o Palmeiras está dando ao campeonato estadual o devido tratamento, o tratamento correto, e é melhor ganhar do que perder. Momento, então, parabéns ao Palmeiras, que foi o melhor time da competição somado ao mata-mata. Sim, eu acho que há um norte de ideias de jogo, há um norte de formação. Acho, inclusive, que hoje a gente viu uma coisa que é bem próxima do que o Palmeiras vai ter mais vezes em campo ao longo do ano. O Arias entrou, como a gente imaginava que era necessário até um pouco antes, e não foi ainda o Arias que eu imagino que será durante o ano. Com calma, né? Tá chegando. A minha única dúvida é, já pegando uma conversa, e aí é um especialista, com o Zé Elias, da equipe F, da última sexta-feira, ele acha que o Andréas, como volante, não está rendendo como deve, que na construção não está se justificando, construção, marcação. A posição dele, ele acha que com o tempo o Lucas Evangelista vai ganhar essa posição. É um bom e debate. que vai haver uma disputa depois entre o Andréas e o Flaco Lopes. Isso o Zé Elias falou. Então, só estou citando isso porque você perguntou sobre norte. Sim, sim. Então, estou colocando aqui possibilidades, nenhuma é absoluta, nenhuma está concretizada, o que mostra que o Abel tem um elenco rico para mudar o jeito do time jogar, para ter características diferentes dentro da mesma ideia ou mudar a ideia de jogo. E tudo isso foi plantado no Campeonato Estadual. Então, parabéns ao Palmeiras pelo título, não está supervalorizando a competição e deixou as sementes que são necessárias para, quem sabe, ao longo da temporada, mostrar um futebol mais competitivo que lhe permita ganhar a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, ou quem sabe até antes. Sim. Eu falei de Lucas Evangelista que voltou, falei de Arias que chegou. Bom lembrar também o Marlon Freitas, né? Que também chegou, titular absoluto desse time do Talvez o destaque do Palmeiras. Campeonato Paulista. Então, é por isso que depois. eu ia até entrar nesse assunto, porque até puxei do Marlon Freitas para... Não sabia que você pensava isso. Não, foi coincidência aqui, mas eu falei do Marlon Freitas para a gente chegar um pouquinho nisso também, que me parece que o cara que chegou e que tomou conta da posição do Palmeiras... A Semana do Consumidor Madeira talvez seja uma das contratações que mais viraram nesse começo de ano, né, o Pedro Ivo? Tudo bem? Tudo bem, William? Abração para você, boa noite, Calçade, Jean, Vitor, quem está com a gente aqui no YouTube, na ESPN. Eu acho que é muito difícil falar, porque é muito uma questão de adaptação, de necessidade do time. Eu não consigo falar que o Marlon é mais jogador que o John Arias, por exemplo. Só que naquele contexto ali de onde ele chega, de não necessariamente demandar uma adaptação de quem vai combinar, de quem vai fazer um jogo mais próximo dele, é muito do que ele consegue fazer, e o Palmeiras começou a buscar em alguns momentos, como foi, por exemplo, no primeiro jogo, a bola longa. Então, sai do pé dele, a bola dentro da área hoje do primeiro gol, quem chega para participar é ele, é um cara que vai estar em todos os setores de campo, então acaba sobressaindo um pouco mais. Acho que é interessante porque é um tipo de contratação que, quando você faz o movimento que você faz dentro do futebol brasileiro, chegando para resolver, o Palmeiras tirando de um Botafogo, não acho que seja tão comum exatamente. A resposta vem muito rápido, são coisas que a gente vai pincelar. O Birne falou, quando a gente olha para frente, a gente vai tentando pincelar algo aqui e acolá. Não dá para chegar dia 8 de março, depois de um campeonato que começa as pressas em 11 de janeiro, e falar que a gente já tem um norte para a temporada inteira. Sabe, estou com o Jean, é importante ser campeão, mas não dá para vir, não consigo projetar. A gente vai estar aqui no final de novembro, início de dezembro, falando de temporada, a gente pouco vai lembrar do que foi esse jogo de hoje. Agora, é muito interessante. A gente sempre vai debater, eu e o Birne aqui, a história da Taça de Gelo, mas para hoje é muito importante, porque, infelizmente, a gente vive numa loucura de você ter que ficar, ainda que seja o Abel, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, ainda que seja um grupo muito vencedor, tá aí o Gustavo Gomes, o cara mais vitorioso, parece que a gente está sempre negociando, o jogador está sempre negociando crédito, né? Então agora ele ganha um respiro até o início da fase de grupo da Libertadores. Depois ele ganha um respiro até a pausa para a data FIFA, depender de como vai estar a classificação, independente de como vai estar a primeira fase da Libertadores, que costuma ser muito boa para o Palmeiras, é um time muito acostumado a se dar bem nessa primeira fase. Então, nessa negociação, é muito importante, porque se falou durante muito tempo, o Novo Horizontino era quem fazia um grande trabalho. Ganhou no primeiro momento, no jogo de ida, ganhou hoje no jogo da volta também. É bom frisar também que o Jordi falha nos dois jogos, mas o jogador do Palmeiras tem nada a ver com isso, ele está ali para isso, o Arias está ali para brigar, o Vitor Roque está ali para finalizar, e na qualidade vai decidir, vai ser, parece que ele chama detalhe, porque o jogo hoje foi muito complicado no primeiro tempo, a chuva, né, castigou o dia inteiro ali no Novo Horizonte, estava ruim de jogar bola no primeiro tempo, estava ruim de entender como é que a coisa ia acontecer, era muita bola esticada, era muita bola que saía um passo, você corria, porque você não sabia se a bola ia até o goleiro, se a bola ia parar no meio do caminho, não era exatamente um jogo de futebol, mas dentro das possibilidades o Palmeiras até que jogou.
e jogou nesse segundo tempo. Acho que trouxe o jogo para si, sobe um pouquinho mais, afasta o Novo Horizontino ali da sua área, tira qualquer risco, qualquer perigo, consegue o segundo gol. O Palmeiras em nenhum momento teve em risco de não ser campeão. E de tudo que a gente viu hoje nos outros estados, sabe? Seja no Grenal, seja no Cruzeiro e Galo, seja no Flamengo e Fluminense, até aqui na temporada é que consegue mostrar minimamente mais alguma coisa. Você falou de norte, né? Eu não consigo olhar para o Flamengo campeão e virar e falar, não, a partir de hoje eu vi uma virada. Não. Um pênalti que entrou, um pênalti que não entrou, o Flamengo poderia não ser campeão. O Flamengo que já sentamos aqui para debater se tinha que entrar em campo ou não, para não jogar quadrangular de rebaixamento. E hoje foi campeão. Sabe? O Cruzeiro e Galo, hoje, antes do jogo, está sendo falado que o Tite podia ser demitido. Sim, então, porque a bola do Caju, centímetros ali entra ou não, determina o que quer. Então, olhar e falar de norte, ficamos com o Palmeiras competitivo, consistente, que volta a levantar uma taça. Não interessa se ela vai derreter daqui a 1, 2, 3 semanas. É muito melhor ser campeão e evitar uma pressão de gente na porta de CT, gente falando loucura, gente querendo destruir trabalho que vem de anos. Então, acho que isso o Palmeiras fez. Pela figura do Marlon, sim, se tivesse que tentar simbolizar alguém ali que respondeu já um pouquinho além até do que poderia se imaginar. Esse Palmeiras que o Pedro fala, o Calçado, Palmeiras que olhando para os outros, a gente sabe tudo o que aconteceu no Flamengo, o Tite xingado e tal, ganhou o título hoje. O Grêmio tomou 4 do Internacional na fase de classificação, já tinha gente pensando nos casos, que isso, que jogador aqui, ali, acolá, deu uma resposta. Todo mundo já passou, assim, uma experiência nesse começo de ano, como se a gente já estivesse em agosto, né? Foram fortes emoções. Outro treinador caiu. Pô, o Felipe Luiz caiu, cara. Outros treinadores caíram, mas o Felipe Luiz, então, caiu, é a cereja no bolo dessa história toda. O que o Palmeiras teve de diferente nesse período para passar por, no máximo, uma cornetinha ali, quando tomou 4 do Novo Horizontino, e aí a coisa foi. Nem fez tanto barulho assim. Bom, William, boa noite para quem nos acompanha. O estadual é a primeira crise que se enfrenta no ano, né? Porque você sabe que ela vai chegar para o Inter ou para o Grêmio, para o Atlético, para o Cruzeiro, né? Vai chegar para o Flamengo, para o Fluminense, eventualmente Vasco e Botafogo, mas alguém vai estar com essa crise, segurando a lanterna da crise. No Campeonato Paulista a mesma coisa. Então, infelizmente, as coisas funcionam assim. A diferença esse ano é que você não vai poder demitir o Pessolano, que mal começou. Você não vai poder mandar já... Léo Jardim. Léo Jardim, ele ganhou. Mas você não vai poder... Mandaram o Felipe Luiz embora, cara. Mas alguns caras você não vai conseguir, porque eles acabaram de chegar. Então, aí fica... O Barba lá atrás. Obrigado a engolir essa parada, né, a derrota. No caso do Palmeiras, a gente tira a importância, claro que não é diminuindo o feito do jogador, porque você imagina quem teve suas férias, assim... Não as férias ideais, que é um descanso merecido e necessário para o melhor rendimento na temporada seguinte. Jogadores que não tiveram esse período de descanso como deveriam ter. Eles não tiveram um período de treinamentos para poderem realmente, para que fossem cobrados. Porque a cobrança ela vem forte e ignora todas as condições que foram dadas aos jogadores. Então, ganhar um campeonato nessas circunstâncias é maravilhoso. O Novo Horizontino chegar à final já vale por uma taça. Claro parabéns, que o ideal seria ganhar o título paulista, mas o Palmeiras aí desembarca na final como favorito. O título seria mais importante se tivesse sido contra o São Paulo? Sim. Contra o Santos? Sim. Contra o Corinthians? Mas, por outro lado, se valoriza um futebol do interior de São Paulo que sempre foi mais organizado do que o interior do resto do Brasil. E é isso. Porque ninguém vai segurar a crise alguma a partir de agora, porque ganhou estadual, nenhum estadual. Até porque os estaduais saem com manchas, assim. O Leonardo Jardim acabou de chegar, o Tite estão desconfiados, vamos ver o trabalho do Luiz Castro, que é uma excelente escolha do Grêmio, mas ele precisa de jogador e tempo. Mas é um final de semana que a gente fecha esta etapa mais cedo dos estaduais, de um ano que é muito difícil, um ano que tem Copa do Mundo, um ano que sobrepõe jogos. É difícil até entender qual é o campeonato, né, em alguns momentos, é impressionante. E só para falar um pouco do jogo, né, porque o jogo foi totalmente condicionado ao estado do gramado. Exatamente. Então, o tempo todo. Um gramado começou a prender a bola. Não chegou a fazer um espelho d'água, mas ele prendia a bola. Nesse momento, o que acontece? Você vai jogar por cima, você vai esticar uma bola, você vai usar suas ferramentas de bola parada, onde o Palmeiras é imbatível nisso. E é onde o Palmeiras ganha o jogo, numa bola parada e numa bola longa que sai do goleiro. Bom, e aí, só um parênteses, Calçade, porque aí entra a importância do Andreas Pereira. Porque, claro, o Palmeiras há anos tem uma bola parada muito forte pelas jogadas ensaiadas, né, por tudo que é trabalhado nos treinamentos.
mas eu acho que uma mudança significativa acontece a partir do momento que o Andreas Pereira chega, porque ele nas bolas paradas é um negócio impressionante. Seja escanteio, seja cobrança de falta pela linha lateral. E claro que num jogo como o de hoje, né? E a gente está vendo aí a cobrança dele. Mas assim, foi essa, depois foi aquela grande defesa ali do goleiro do Novo Horizontino, do Jordino, uma bola rasteira também numa, né? Acho que se não me engano, numa cobrança de falta. Cobranças de escanteio muito perigosas. Então assim, essa discussão sobre o Andreas Pereira é uma questão também, porque assim, ele pode até não estar rendendo nessa posição como volante e tudo mais. A questão é que ele resolve muito o jogo. Ele resolve muito o jogo nas bolas paradas, na qualidade que ele coloca nas cobranças de falta e de escanteios. E aí passa a ser um jogo de força. Você começa a ter um jogo de força, porque o jogo tecnicamente, o mais técnico, eu sempre acho que o mais técnico se dá bem nas piores condições. Tem gente que acha que é o contrário, que um jogo assim você retira a técnica. Eu acho que um jogo assim, quem executa bem tecnicamente está um pouco à frente de quem não tem essas mesmas condições. E aí você vê um jogo mais de força, difícil conduzir a bola, aí é de embates, de jogo físico, e aí vem o Palmeiras do Abel, que é o seguinte, esse ciclo de 5 anos, cara, com estruturas muito claras, muito bem desenvolvidas, troca-se de jogador, contrata jogador, e o Palmeiras continua ganhando partidas dentro de um modelo que funciona bem, que é o fazer o melhor uso da bola parada, saber usar uma bola longa. Então, o jogo de hoje era um jogo que permitia usar isso. Mas, exigir mais, era impossível. Então, acho que o Palmeiras ganhou, é incontestável. O Palmeiras a gente sabe que dificilmente no ano que vem o Palmeiras não estará na final. É mais ou menos assim que tem funcionado aqui. Sabe o que é mais curioso? No meio de todas as conversas, crises, as derrotas do Flamengo na Supercopa e na Recopa, Tite fica ou não fica, o Pedro chamava a atenção que o Tite talvez fosse demitido, se dizia pelo menos, se perdesse. Os 3 principais elencos do país terminaram hoje campeões estaduais. Sim. Os 3 times em quem a gente aposta mais terminaram hoje campeões estaduais. O Palmeiras venceu o Novo Horizontino neste domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, por 2-1 e conquistou o título do Campeonato Paulista. Com a vitória por 1-0 no jogo de ida, o placar agregado ficou em 3-1 para o Verdão, que levanta a taça do estadual pela 27ª vez. Os gols da partida foram marcados por Murilo e Vitor Roque, pelo Palmeiras, e Matheus Bianchi, pelo Tigre. Esse é o 11º título da era Abel Ferreira, que se isola como o técnico mais vencedor da história do Palmeiras. O treinador português também conquistou o estadual em 2022, 2023 e 2024. No primeiro tempo, no Jorge Ismael de Biasi, foi prejudicado pelo campo pesado após forte chuva que caiu em Novo Horizonte. Quem abriu o placar foi o Palmeiras, aos 5 minutos, em lance de bola parada. Andreas Pereira cobrou a falta na área. Marlon Freitas finalizou e Murilo, no rebote, chutou com a coxa para marcar. A equipe do interior também usou da bola aérea para empatar. Aos 24 minutos, Vinícius Paiva cruzou na área, a defesa palmeirense se enrolou e Carlos Miguel não conseguiu segurar a bola na pequena área. Matheus Bianchi aproveitou a falha do goleiro alviverde para deixar tudo igual. Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo. Vitor Roque, desde o início mostrando intensidade, achou seu gol aos 17 minutos. Flaco Lopes deu uma casquinha na entrada da área e Jordi saiu errado, dividindo com John Arias, dando rebote para o Tigrinho chegar batendo e marcar. Com 2 de vantagem no placar agregado, o Verdão de Abel Ferreira foi controlando a posse de bola e se jogou menos ao ataque. Do outro lado, o Novo Horizontino não teve qualidade para diminuir o marcador. Ramon Sosa, nos acréscimos, marcou o terceiro palmeirense em posição de impedimento. O próximo jogo do Palmeiras é fora de casa contra o Vasco, no dia 12/3, às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro. Depois ele pega o Mirassol em casa, dia 15/3, às 18h30, também pelo Campeonato Brasileiro.
Depois pega o Botafogo em casa, no dia 18/3, às 19 horas, Campeonato Brasileiro.